Saudações, Dux e Duques Tricolores. O que eu falo? É Duque Tricolor. Para mais um análise do que tricolor, o último jogo de Arias. Tá chegando o tempo, né? Pra quem não sabe, o Fluminense joga mais uma vez em casa, duas fora. Eu quero falar sobre esse jogo em casa em específico. Ainda mais falando sobre o John Arias, que foi o nosso melhor jogador por muito tempo. Então entenda uma coisa antes disso, que é YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira às 7 horas da noite, tá bom? E também eu queria falar aqui que aqui embaixo tá o link, né, para falar sobre a SAF, né, um abaixo-assinado que já alcançou mais de 1.500 pessoas. Eu estou lá inserido, eu apoiei justamente esse trabalho. Então, se você quiser apoiar justamente para dar mais transparência e mais debate, porque a gente é o que a gente precisa, que é o que está faltando justamente nesse meio termo, assina aí que vai ser legal. Mas voltando a falar, bom, que falar do John Arias, né? Vamos lembrar tudo aquilo que aconteceu. Bom, o John Arias chegou em 2022, aonde que ele teve um início de péssimo desempenho. Todo mundo se questionando, por exemplo, por que contratar John Arias. É claro que algumas pessoas desavisadas que só viram um jogo dele, ainda mais o jogo dele, nesse caso, ou até mesmo dois jogos dele contra o Fluminense, pouco notaram ele. Até porque ele não estava numa posição realmente privilegiada para ele, que era um ponto. Mas que ele tinha jogado muito bem, ao meu ver, e eu tinha adorado ver ele jogando contra o Fluminense. Ele era do Independente Santa Fé, mas ele tinha contrato com os Patriotas, que até hoje tem contrato, e o Fluminense recebe 50% de qualquer venda e os outros 50% são do Patriotas. Nesse caso, o Fluminense recebe 40% com 10% do contratante, do empresário, do jogador. E bom, ele chega no Brasil com o time ainda justamente muito questionado, porém com um impacto muito pouco em cima do John Arias, mas que teve um impacto grande. É um jogador que até então era desconhecido pela torcida, até então todo mundo questionava do porquê contratar um colombiano a essa hora, e até então é um jogador que não fez o seu time passar de fase. Quer dizer, não fez o time passar de fase, justamente, naquele tempo. Jogou muito mal todos os jogos em 2022, né? Foi um dos piores jogadores do elenco do Fluminense naquele ano. Muito na queda de rendimento e muito devido ao acontecimento especial na família dele, a morte da avó. Ou é do avô, não me lembro mais, mas era justamente isso, que sempre acompanhou ele em tudo quanto é lugar. E bom, luto completo, abatimento completo, dá pra ver. Preocupação inteira do Abel Braga nisso tudo, ainda era o Abel Braga ali sendo discutido. Também tinha o Roger Machado. E no final da história, o Fluminense ele acaba indo parar não tão bem justamente em 2022, mas conseguiu pelo menos um campeonato carioca. Já em 2023, quer dizer, 2022 nem carioca, né? 2023, com a situação de Luiz Henrique problemática, com a situação de talvez o Luiz Henrique ser vendido, muitos pensou de quem seria justamente essa titularidade no lugar do Luiz Henrique. No outro lado já tínhamos Keno no lugar. E Matheus Martins também estava ali no meio disso tudo. Luiz Henrique sai. O Fluminense consegue ganhar
um campeonato carioca naquele ano, mas o Luiz Henrique sai. O Fluminense ele começa a patinar muito por conta da falta do Luiz Henrique, que era o nosso melhor jogador em campo. Porém, John Arias começa a despontar, e muito. Começa a se tornar aquele grande jogador e a grande promessa que a gente quis contratar para o Fluminense. E bom, ele acaba justamente jogando até muito melhor do que se esperava. O Matheus Martins também sai, e aí o Keno vira um grande atacante do outro lado e se transforma no quarteto de ataque mais poderoso que o Fluminense já viu por muito tempo, com Ganso, Arias, Keno e Cano. Esse time que nos levaria no ano seguinte, quer dizer, no mesmo ano de 2023, para a gloriosa Libertadores, vencendo a gloriosa Libertadores. Foi esse mesmo ano, foi no ano passado, justamente do ano, né, de 2023, que o Mário tinha prometido 2 vitórias ao tricolor: o Carioca e a Libertadores. O desse ano, curiosamente, o Mário não fez nenhuma promessa e, curiosamente, é um dos piores anos do Fluminense. Exceto a Recopa, em algum momento que ele falou sobre isso. É claro que o Arias foi o grande personagem justamente em muitos desses momentos da Libertadores do ano passado. É claro que o Arias foi considerado um gigante ali, e muita gente, muitos torcedores rivais, implorando por Arias sair do Fluminense, pro Fluminense cair logo de vez e não ser um ótimo time. A promessa foi que o ano passado, qualquer proposta que sugerisse mais de 10 milhões, o Arias ia sair. Acabou surgindo essa proposta, o Arias não saiu, ficou muito puto, ficou muito revoltado com isso, mas o Mário Bittencourt conseguiu reverter isso e mantê-lo para o Fluminense nessa temporada. Nessa temporada, ele teve que escolher a maçada de um grande jogador, André. Mas trouxemos um jogador quase à altura, nem chega perto, mas quase à altura, que é o Facundo Bernal. Mas o Arias, em nenhum momento a gente trouxe algum jogador à altura do Arias. Kevin Serna foi até um ótimo jogador, porém caiu de rendimento completamente. Keno está sendo um grande jogador, está sendo o grande jogador do Fluminense nessa reta final. Porém, Arias está sendo esse grande personagem. Mas vamos voltar um pouquinho lá atrás. O Fluminense, então, depende um pouco de John Arias. O John Arias, que foi justamente o cara que deu o início do gol do título do Fluminense pela Libertadores. Foi no pés dele, saindo dos pés dele, indo pro Keno indo para a linha de fundo, cruzando pro Cano sozinho, chutar, cruzado e fazer o gol 1-0 Fluminense. No segundo gol, ele teve muita pouca participação, em que teve como grande personagem John Kennedy, que meteu o gol do título para encerrar e ganharmos finalmente o título de Libertadores desse ano. Mas começou com Arias, hein? Você lembra que a final começou com Arias, com aquele passe lindo, maravilhoso e difícil demais para se fazer. Resultado final: 2-1 Fluminense contra o Boca Juniors. Pré-passe de John Arias no Fluminense, do primeiro gol. Bom, ano seguinte, o Fluminense tinha uma grande competição para disputar, que era a Recopa Sul-Americana, e é claro que não podia ser algo diferente do que a LDU. E é claro que tem muita gente que ficou falando besteira sobre a situação, e aí eu vou falar. A LDU só tinha jogado um jogo na temporada, porque lá
no Equador estava tendo muitos problemas de desordem civil. E isso daí gerou vários problemas para a própria LDU. O Fluminense chega lá, perde para a LDU de 1-0. Placar mínimo, era o esperado. E no jogo de volta, o Fluminense tenta de tudo, porque ele precisa do gol. O pensamento da LDU era jogar justamente totalmente retrancado, mas com um cruzamento bem feito de Samuel Xavier. O Samuel Xavier ou foi Marcelo? Foi um dos dois. Deixa eu ver aqui, eu só quero me lembrar aqui. Acho que foi Marcelo. Cruzamento muito bem, né, do Marcelo, do Samuel Xavier. O Arias parece sozinho para cabecear e faz 1-0 Fluminense. E aí, logo depois, para incendiar a gente ganhar essa Recopa, Cano sofre pênalti, John Arias pega a bola, faz o gol, 2-0, placar final, 2-1 no agregado, Fluminense campeão da Recopa Sul-Americana. Isso ninguém pode tirar da gente. Fluminense, em 4 anos, em praticamente 3 anos, o Fluminense foi 2 vezes campeão do Campeonato Brasileiro, uma da Recopa e uma da Libertadores. Chegou no meio do ano, que o Fluminense estava completamente desacreditado e com áreas com várias lesões, ele volta do Fluminense e o Fluminense começa a voltar a ganhar pontos, ainda mais justamente por conta de lesão, não somente de lesão, mas também de convocação. O Arias começa a ganhar, tanto que tem aquela situação do Arias de dependência, porque o Fluminense só ganha se tiver o Arias, e troca o comando técnico. Agora não é mais Fernando Diniz, agora é Mano Menezes. O time que saiu de extrema ofensividade, que metia 3 gols, mas tomava 2. Agora entrou um time em que mete 1 gol e não toma gol. Era o que se esperava, claro. Mas a área estava lá para sempre meter gol, para sempre descobrir uma jogada, para tocar para um parceiro, para esse parceiro fazer o gol com uma certa tranquilidade. Arias foi um craque nesse meio de ano. E nesse final de ano também tem sido um craque. Não tão muito bem nessa reta final, mas foi muito bem. Chegou nesse jogo, por exemplo, contra o Fortaleza. Vamos pegar o Fortaleza e vamos pegar justamente o próprio Criciúma, em que no Fortaleza o John Arias vai muito bem, encontrando espaço para fazer com que o Fluminense fizesse o gol. E no segundo o Fluminense e no segundo jogo do Criciúma foi um dos bons em campo. Não foi um dos melhores, mas foi um dos bons em campo. Falta apenas mais 3 jogos. Atlético Paranaense, Cuiabá e Palmeiras. Desses 3 jogos, 2 são fora de casa e 1 é dentro de casa. E sabe o que eu acho muito triste e melancólico? Que dava até para fazer um vídeo, dava até para cortar esse vídeo, pegar essa parte desse vídeo e fazer um outro. Era esse jogo contra o Cuiabá que era para ter sido um momento de festa pro John Arias e um agradecimento. Porém, eu não acredito que a torcida vai fazer isso justamente por esse momento. É muito triste. Eu me lembro que o Fluminense fez o que fez com
o Fred. E que o Ares merecia muito isso. Mas não vai acontecer. O Fred lá atrás, quando a gente não tinha nenhuma preocupação de rebaixamento, como também a gente não tinha nenhuma preocupação, como a gente estava totalmente certo que a gente ia para a Libertadores, o Fred teve uma ótima saída. O Ares não vai ter. Olha só a canalice dos outros jogadores. O cara que mais merecia dentro do time inteiro de ter uma saída feliz, de ter uma saída gloriosa, como é o Ares, não vai ter direito. Ainda mais dependendo do que acontecer no jogo contra o Atlético Paranaense. Se vencer do Atlético Paranaense, ótimo, não tem nem que discutir. Mas se perder, ou se empatar, como é que vai ser a situação ali? Isso é muito triste. Para dar resumo, né, sobre, antes de a gente falar sobre esse jogo específico do Cuiabá, nesse ano, com a ação do próprio Felipe Melo, o Galatasaray faz um novo investimento, agora de 3 milhões de euros, ou seja, valor mínimo de 10 milhões, né, mais acréscimo de 3 milhões, pro Ares vir e pro Galatasaray, muito influenciado pelo jogador Felipe Melo. Imagina isso tudo que eu tô falando. O mesmo Felipe Melo que foi acusado, né, apenas saiu no dia do jogo contra o Criciúma, porém, segundo a regra da competição, o jogador ele só cumpre um dia após a pena, ou seja, ele só pode cumprir após aquele dia. Ou seja, já está tudo encaminhado a saída de João Ares do Fluminense. Sabe? Eu queria entrar no estádio, e aí a gente vai agora pro Cuiabá. Eu queria entrar no estádio e ver as pessoas, ao invés de estarem tipo, tô preocupadíssimo, não, eu tô descabelado, a gente vai cair e tudo mais. Não, eu vou chegar no estádio. Eu queria chegar no estádio, a minha vontade, como o Duque Tricolor, era estar no estádio e só cantar o nome de João Ares. É pra você ver como que a maldade está justamente nas circunstâncias e nas ações que a gente faz durante toda essa jornada. Foi maldade colocar o último ano de João Ares, que era uma certeza desde o início do ano, como um dos piores anos do Fluminense. Como se realmente a saída de João Ares fosse justamente a saída da alma do Fluminense. Essa que é a minha sensação. Bom, o que falar, né? Só para finalizar aqui, vai dar 20 minutos de vídeo, mas olha só o tom de sadismo que os jogadores do Fluminense fazem com o João Ares. O tom de psicopatia todos os jogadores do Fluminense fazem com o João Ares. Sabe, o cara é seu colega. O cara merecia muito ser aplaudido em pé pela torcida. Mas nem isso ele vai merecer. Porque a torcida vai estar pensando muito mais no Fluminense do que nele. Parabéns aos jogadores. Parabéns ao Fernão Diniz, que mostra novamente a desumanidade dele. Parabéns ao Mano Menezes, que também mostra a desumanidade dele.
E principalmente, parabéns ao Mário Bittencourt e ao Angione, que mostra que a humanidade que eles tanto pregavam lá com Roger Machado, ai, tudo é humanidade, tudo é entender o humano, tudo é entender o calor humano, tudo mentira. Ares merecia muito esse final de ano bom pra ele, feliz pra ele. Não vai ter. A última coisa que ele vai pensar no Fluminense era justamente em que ele saiu de Passagarda. Só pra gente lembrar, né? Pra finalizar aqui o enredo. Chego em Passagarda. Eu vou até pegar aqui o Passagarda. Qual que é o... Vou-me embora pra Passagarda. Lá eu sou amigo do rei. Lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora pra Passagarda. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente, que a Joana louca da Espanha, raia falsa e demente, venha a ser contraparente da Nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar, e quando estiver cansado, deito no beiro do rio. Mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de um menino Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passagarda. Em Passagarda tem tudo, é outra civilização. Tem processo seguro de impedir a concepção, tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem bonitas e para a gente namorar. E quando estiverem mais tristes não ter jeito, quando de noite me der vontade de lá sou amigo do rei. Terei mulher que eu quero, na cama que eu escolherei, eu vou me embora para Passagarda. Mas também tem a parte final, que ele fala sobre tudo de ruim da Passagarda. Que aí ele vê que nada disso era verdade. John Ares, você viveu em Passagarda. O Fluminense viveu em Passagarda. Você merecia muito no Cuiabá. Peço desculpas a todos. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o tiro para você, que curte, comente, compartilhe. Rede social da Crisontieri, YouTube dia 10, 12, 20 horas. Pixa a tela e amanhã teremos outra análise do que tricolor. Tá bom? Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor!